Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Leandro. Assista essa aula até o final, porque no final da aula eu vou indicar um vídeo para vocês sobre os tipos de precipitação mais absurdos e incríveis que já aconteceram no planeta. Já choveu até peixe, viu pessoal? Outra coisa, assista o vídeo até o final, porque eu vou indicar para vocês também um jogo que eu preparei, tá? Então fique atento e vamos para a aula. Precipitação é nada mais, nada menos do que tudo que cai do céu. Como nós estamos estudando climatologia, meteorologia, nós estamos falando basicamente de chuva, neve e granizo. Tudo bem? O aparelho que mede a precipitação é este aparelho que está aqui. Ele é chamado de pluviômetro. Veja que simples que é a estrutura dele e eu vou mostrar para vocês como fazer um pluviômetro caseiro aqui ao lado. Este dispositivo ele capta a água da chuva aqui em cima. No meio dele, bem lá no meio, tem um furinho bem pequenininho, funciona como se fosse um funil e toda a água da chuva armazenada durante um período, pode ser durante uma hora, durante um dia, ela é coletada depois e colocada numa proveta graduada que vai mostrar quantos milímetros choveu. Mas você pode fazer um pluviômetro em casa usando uma garrafa PET. É muito simples. Então você pode cortar a boca da garrafa PET, como eu estou mostrando aqui para vocês, e daí você vai fazer o seguinte, você vai encaixar a boca da garrafa PET na base da garrafa. Não repara no desenho que está bem feinho. E aqui você vai prender uma régua transparente. Primeiro você vai ter que pegar a régua e talvez raspar um pouquinho a parte de baixo, porque normalmente antes do zero tem um pouquinho, assim, um milímetro mais ou menos, acho que uns 5 milímetros, né? Que não começa a medir, tá? Mas também vai acabar compensando por essas bases que tem na garrafa quando ela não é muito retinha. Enfim, pessoal, não vai ser o mais preciso do mundo, mas vai funcionar bem. Você pega este dispositivo, este aparelho que você fez simples e deixa, por exemplo, durante um dia inteiro que está chuvoso. No final do dia você conta e vê quantos milímetros de chuva que foi registrado em apenas um dia. Tudo bem? Então isto é o pluviômetro, ele é utilizado para medir a chuva. A chuva não é o único tipo de precipitação, como eu já disse. A precipitação pode ocorrer, por exemplo, em forma de granizo, que são essas bolinhas de gelo que podem, gente, acredite se quiser, chegar a quase o tamanho de uma bola de tênis. Esse gelo ele é formado lá na alta atmosfera, então a nuvem está carregada de umidade e está um dia quente, de repente chega uma frente fria e a temperatura esfria muito rapidamente. Quando a temperatura esfria muito rápido, as gotículas de água da nuvem começam a congelar e elas começam a precipitar, cair. Conforme elas vão caindo, talvez ela vai descongelar e congelar de novo e juntar com outras gotinhas, formando uma pedrinha de gelo cada vez maior. Então este é o granizo, também conhecido como saraiva. No joguinho que eu vou passar para vocês, tem a definição de saraiva, ele vai falar do tamanho mais ou menos, tá? Mas não se prendam muito ao tamanho e sim ao conceito. Este é o famoso granizo. Acaba com lataria de carro isso aí, viu gente? Quem trabalha com funilaria e martelinho de ouro, quando tem granizo, ganha muito dinheiro. Este outro tipo de precipitação é a precipitação em forma de neve. A diferença do granizo para a neve está justamente no tamanho. A neve é formada por flocos de gelo muito pequenininhos, que ocorre em regiões onde a temperatura chega a 0 graus ou abaixo disso. Então, lá na nuvem, como ela tem uma umidade, as microgotículas vão congelando, formando floquinhos, e esses floquinhos eles vão caindo lentamente, milhões e milhões de floquinhos, e vão acumulando. A neve, apesar de muito bonita, ela é um desafio urbano, é um desafio para cidades onde tem muita neve, porque tem que manter as vias trafegáveis, e até os carros têm que ser adaptados à neve. Finalmente, este tipo de precipitação, na verdade, ele não cai do céu, ele se forma junto às plantinhas. Ele é chamado de geada. Então nós temos aqui o granizo, a neve e a geada.
O orvalho que está sobre as plantas, ele congela quando a temperatura fica muito baixa. Então, como ele é muito fininho, ele se congela facilmente e forma um monte de bloquinhos de gelo sobre a vegetação, principalmente sobre a vegetação rasteira e também alguns arbustos. Então, isso é a geada. Finalmente, vamos falar da chuva propriamente dito, ou seja, da pluviosidade. Precipitação pode ser granizo, neve ou a geada. Agora a gente vai falar de um dos tipos de precipitação que é, na verdade, a mais famosa, a mais conhecida, que é a chuva, a pluviosidade. Eu vou utilizar esta imagem bonita aqui de Ubatuba para mostrar para vocês um dos tipos de chuva. Preste bem atenção, pois é um assunto cobrado com frequência nos vestibulares. E não confunda com outro tema que nós já estudamos, tá? Apesar deles serem complementares. Vou até relembrar este outro tema. Quando é de manhã, a areia esquenta muito mais rápido do que a água. Então, o ar tende a subir, formando um centro de baixa pressão atmosférica. Esse ar ele desce sobre o mar, formando um centro de alta pressão, e o vento se desloca do mar para o continente. Esta é a famosa brisa marítima, que faz com que venha um vento fresquinho do mar em direção ao continente. Muitas vezes, essa baixa pressão e esse ar cheio de umidade vai formar muitas nuvens. Mas vamos nos concentrar especificamente sobre o tipo de chuva mais comum no litoral, principalmente em áreas onde tem, aliás, exclusivamente em áreas onde tem serras. Esta umidade, ela vem do mar, ela vai sendo empurrada pelo vento. E esta umidade toda, gente, ela vai sendo empurrada em direção ao continente pelo vento. Quando ela encontra uma barreira, que no caso é essa barreira aqui, essa serra ou uma montanha, então é aí que está o segredo para esse primeiro tipo de chuva, hein? Tem tudo a ver com relevo. Ela vai ser empurrada para cima. E conforme ela é empurrada para cima, a temperatura tende a diminuir. Se liga aí que agora é a parte mais importante. Conforme a temperatura vai diminuindo, ocorre a formação de nuvens e o vapor é condensado e chove, precipita. Então esse tipo de chuva, que foi ocasionado pelo bloqueio do relevo, pelo bloqueio de uma estrutura mais alta, uma serra, uma montanha, é chamada de, anota aí no seu caderno, de chuva orográfica. Esta é a chuva orográfica, a chuva ocasionada pelo bloqueio de um relevo, de uma forma de relevo. E a umidade que vem do mar, ela é obrigada a subir, condensa, forma nuvens e chove. Normalmente, depois da montanha, depois da serra, fica seco. Então, é uma explicação também para que algumas áreas que ficam depois das áreas montanhosas não chova e do lado de cá chova. Então vamos lá, segundo tipo de chuva. Aqui vocês estão vendo a cidade de Belém do Pará, uma cidade que fica bem próxima à linha do Equador, ou seja, na região tropical, na região equatorial do planeta. Conforme o dia vai esquentando muito, vocês sabem que a temperatura, a tendência do ar quente, conforme vai aumentando a temperatura, é subir. Então o ar ele vai subindo, tá? Isso acontece por conta do ar ser mais quente, ele é mais leve, as partículas estão mais agitadas, a tendência dele é subir. Então na região é lógico que tem água de lagos, rios, a própria evapotranspiração da floresta, da vegetação, tudo isso é umidade. Então a umidade, ela está aqui, tá difícil de ver que eu estou fazendo umas marquinhas aqui azuisinhas, vou fazer branquinho, ó. A umidade está aqui no ar. Conforme ela vai subindo, o ar ele vai perdendo a capacidade dele de reter esta umidade. Então, o que estava espalhado em forma de vapor vai formar, como vocês estão vendo aqui no céu, nuvens, muitas nuvens. E até o formato das nuvens dá para perceber nessa imagem de fundo. Muitas vezes tem nuvens nesse formato, ó. Vocês já viram que parece tipo um chapéu de mágico, de um mago? Então essas nuvens, elas indicam que ali tem um ar ascendente, um ar subindo,
cheio de umidade. Conforme o ar vai subindo, vai formando nuvens, as nuvens vão ficando carregadas. O tipo de nuvem mais comum para chuva é aquela nuvem que tem a base dela bem escura, chamada de cúmulos nimbus. Então começa a ter uma grande concentração de nuvens e vai, obviamente, condensar e chover. Esse tipo de chuva, que é a chuva que o ar está subindo, é chamada de chuva. Olha o que está acontecendo. Então, o ar está subindo, condensando e formando chuva. Esse tipo de chuva é a chuva convectiva. Convectiva. É a chuva mais comum nas regiões tropicais, equatoriais. É aquela chuva de dia quente. Muitas vezes, gente, concentra tanta umidade, tá tanto calor que chove tudo de uma vez e muito rápido. Essa chuva que ocorre muito rápido, num período de tempo curto e num espaço geográfico pequeno, é chamada de chuva torrencial, que os mais antigos chamavam de toró. Não sei se você já ouviu aí seu pai, sua mãe, seus avós falarem: nossa, vai bater um toró. Por quê? Porque estava muito calor, teve a convecção do ar, condensou, concentrou muita umidade, condensou e chove pancadas de chuva. Beleza? E este outro tipo que eu vou mostrar para vocês aqui nesta imagem é uma chuva, essa aqui é a cidade de Curitiba, é uma chuva que ocorre por causa do contato de massas de ar. Então, para isso, nós vamos ter que deduzir que para cá, vamos dizer que para cá seja o sul e para cá seja o norte, tá? Nessa direção, sul, norte. Isso significa que se eu for para a esquerda, eu estou no estado do Paraná, eu vou para Santa Catarina e vou chegar no Rio Grande do Sul. Se eu for para a direita, eu estou no estado do Paraná, eu vou passar por São Paulo, depois eu vou para Minas Gerais e assim sucessivamente. Num belo dia, tá? A temperatura está aqui normal, tudo bem, a umidade está normal. Vamos esquecer a chuva convectiva, não vamos falar da chuva convectiva neste momento. Não vamos falar de chuva orográfica, porque aqui não tem nesta imagem nenhum tipo de relevo. Nós vamos falar de chuva frontal. Preste atenção, chuva frontal, que às vezes é chamado de chuva ciclônica por causa dos ciclones extratropicais. Você vai lembrar daquela aula de circulação geral da atmosfera que está aí na nossa playlist de climatologia. Vamos lá então, pessoal, prestando muita atenção aqui no esquema. A cidade de Curitiba estava sob a influência de uma massa de ar. Uma massa de ar, então tudo isso aqui representa uma massa de ar quente. Provavelmente a massa tropical atlântica, poderia ser a tropical continental. A influência de uma grande massa de ar. Porém, devido à movimentação do nosso planeta e às zonas de alta e baixa pressão, existem massas de ar que atuam sobre o território da América do Sul, sobre o território brasileiro. A massa de ar fria que atua no território brasileiro, principalmente nos meses de inverno, é chamada de massa polar atlântica. Então vamos lá, nós estamos diante de uma massa, tudo isso aqui é uma massa que está influenciando, a cidade de Curitiba está calor, o ar pode estar úmido se for uma massa úmida, ou pode estar seco se for uma massa seca, mas está calor. De repente chega uma massa de ar frio. Essa massa de ar frio ela vem sempre do sul. Então a massa de ar frio ela vai avançar sobre a massa de ar quente. Eu vou desenhar o que acontece quando ao contato das duas massas. Prestem bem atenção. A massa de ar frio ela é mais densa. Então a massa de ar frio ela vai entrar embaixo da massa de ar quente. Deixa eu fazer um pouquinho menor, vai ficar mais fácil de entender. Então essa é a influência de uma massa de ar frio. Ela está avançando em direção ao norte. Essa massa ela foi formada lá na Antártica, para você ter uma ideia. Sobre o Oceano Glacial Antártico. É uma massa fria e úmida. É a famosa MPA, Massa Polar Atlântica. Massa Polar Atlântica. Lembra que antes da massa polar atlântica chegar, existia uma massa de ar quente que estava aqui. Só que a massa de ar quente ela é mais leve, então a tendência dela é ficar por cima da massa polar. Olha o que acontece. Ela vai ficar por cima da massa polar e a massa polar fria ela vai avançar sob a massa quente. Então vamos dizer que aqui nós tínhamos a massa tropical. Vamos dizer que fosse a massa tropical atlântica, vai para ficar duas massas úmidas. No contato entre essas duas massas de ar,
cheias de umidade, vai começar a formar nuvens. E olha só a disposição que as nuvens são formadas. Muitas nuvens são formadas no contato entre essas duas massas, justamente, por conta da diferença de temperatura. Então começa a formar nuvem. Se você olhar para o céu, dá para ver como se fosse uma coisa chegando sobre a cidade. É a famosa frente fria. Já ouviu falar? Sempre fala isso no jornal, né? Então, uma frente fria vinda do sul do país avança em direção ao estado de São Paulo, ocasionando chuvas no período da tarde, e no dia seguinte também fica chovendo, e normalmente chove 2 ou 3 dias, ou chove 1 dia pelo menos, e a temperatura depois cai bastante, por conta da influência da massa polar, da massa fria. Então esse tipo de chuva é chamado de chuva frontal. Chuva frontal. Quando ocorre o choque de duas massas de ar e, portanto, chove por conta disso. Legal, pessoal? Existe outro tipo de chuva, já foi explicado nas aulas anteriores, só vou recapitular. Esse tipo de chuva que vocês estão vendo que ocorre aqui em grande concentração durante os meses do verão na Índia, na China, no Sudeste Asiático, é a chuva de monções. Chuva de monções. Ela ocorre por conta da diferença de pressão e temperatura do continente em relação ao oceano. Então você tem aqui no continente temperaturas mais elevadas, forma um centro de baixa pressão atmosférica, e sobre o oceano um centro de alta pressão, e o vento ou as massas, elas são empurradas cheias de umidade em direção ao continente. E como aqui tem o grande bloqueio do Himalaia, tem uma concentração enorme de umidade e chove pra caramba. Ah, professor, já me perguntaram. Chuva de monções é como se fosse uma chuva orográfica? Sim, mas em uma escala uma escala continental. Tá? Já a chuva orográfica é uma escala mais local. Aqui a gente está falando de uma escala mais continental e global. Mas eu não poderia deixar de lembrá-los sobre esse tipo de chuva. E aí, para terminar, como eu falei, eu vou deixar aqui um card, você pode procurar aí na tela a indicação. Também vou deixar na descrição do vídeo um link que tem um vídeo do canal Incrível que fala sobre os tipos de chuva mais bizarros que já aconteceram, que já foram registrados. Como eu disse, já choveu até peixe, já choveu até vaca, já choveu até sangue, entre aspas. Então não deixe de ver esse vídeo para você se divertir e aprender um pouco mais também de curiosidades. Também na descrição do vídeo, conforme eu prometi, tem um joguinho que eu preparei, que é um joguinho bem desafiador, não é fácil, é um jogo um pouco difícil. Eu quero ver todos vocês participando, falando sobre vários tipos de precipitação. Eu fiz baseado, a fonte, se eu não me engano, foi Brasil Escola. Eu peguei ali e criei frases para vocês ordenarem as palavras. E é um jeito bacana, eu fiz o teste aqui e ajuda bastante a aprender. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram e gostaram dessa vaca aí muito louca olhando para você e não quiser que ela apareça no seu quarto às 3h33 da manhã, deixa um like, deixa um comentário que vocês acharam mais legal e que vocês aprenderam no vídeo de hoje. Nos vemos na próxima aula. Um abraço, pessoal!